paz de Deus a todos. Estou aqui novamente para esclarecer alguns pontos da Bíblia, do Evangelho, porque o Evangelho do Reino ele tem que ser declarado, ele tem que ser ensinado. Temos que insistir nisso, porque Jesus ele fala: ide, portanto, fazei discípulo de nações, discípulo de pessoas de todas as nações, de toda a gente. Não importa com quem nós vamos falar, mas nós temos que falar com todos. E eu gostaria de ler um texto aqui na Bíblia, aqui em João, capítulo 8, versículo 29, que diz assim: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe me agrada. Tá vendo? Então aqui Jesus ele tá falando, né, que ele fala assim, ó, aquele que me enviou está comigo. Então o que Jesus queria dizer? Que o Pai dele, que é Jeová Deus, está com ele, né? E ele fala assim, ó, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, tudo que Jesus fazia, ele fazia para agradar o Pai dele, que é Jeová Deus, o Todo-Poderoso. E aqui ainda, no João 8 mesmo, 42, versículo 42 diz, ó: disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saia e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, tá vendo? Então Jesus ele fala assim, ele não veio aqui na terra por ele mesmo. Jesus estava explicando que não foi por ele mesmo que ele veio. Ele veio porque Deus enviou ele. Porque Jeová Deus enviou ele. Então tudo que o pai dele falava para ele, ele fazia. Então ele fazia tudo para agradar o Pai. Glória a Deus, aleluia. E aqui ainda vem falando, ó, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vos não as escutais, porque não sois de Deus. Então aqui é João 8:47, que diz, ó, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso não vos escuteis, porque não é de Deus. Então aqui Jesus ele estava falando com os fariseus. Os fariseus eles sempre procuravam alguma coisa para matar Jesus, para incriminar Jesus, para sempre falar alguma coisa sobre Jesus, achar defeito em Jesus, para poder ficar falando dele, porque ele queria que Jesus fosse morto. Então Jesus falou para eles: se vocês fossem de Deus, vocês ouviam o que eu tô falando, mas vocês não é de Deus, porque vocês não ouvem. Eles não estavam ouvindo, então aqueles fariseus, eles não estavam ouvindo o que Jesus estava falando com eles. Eles pregavam, eles falavam, meu pai me enviou, meu pai me mandou, mas eles não queriam nem saber. Eles só queriam procurar defeito em Jesus, alguma coisa em Jesus para poder incriminá-lo. Aleluia. E aqui ainda no João 8:51 diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. O que Jesus estava falando? Se nós guardar a palavra dele, nós obedecer às leis dele, jamais nós vamos ver a morte. Mas em que sentido que nós não vamos ver a morte? Em sentido de nós ser ressuscitados, de nós, a nossa alma ir para o céu com Deus, de nós viver no céu com ele. Porque Jesus Cristo, ele veio na terra, ele morreu aqui, derramou o sangue dele aqui, para poder dar a vida para nós. Então, quem é de Deus não morre, não tem morte. Para servo de Deus não tem morte. Nós somos ressuscitados para Deus, nós temos vida eterna no céu. Quando uma pessoa aqui, ela morre aqui, quando ela morre, o que acontece? A alma dela sobe para Deus. Então ela não vê a morte. Então Jesus ele está falando aqui da morte eterna.
Então, a pessoa, aquele que crê em Deus, nunca verá a morte. Então, aquele que ouvir a palavra de Jesus, nunca verá a morte. De que maneira? A morte eterna que Jesus está falando. E aqui no 54, ainda Jesus fala, no 8, capítulo 8, versículo 54, ainda Jesus diz. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus, tá vendo? Então Jesus ele respondeu, ó, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, entendeu? Então tudo que nós somos fazendo, se nós vamos orar, nós vamos orar para Deus, nós temos que chegar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que estamos chegando até teu alto trono para agradecer pelo dia, pela vida, pela paz, pelo amor, pela família, por tudo. Tudo nós temos que pedir em nome de Jesus para poder chegar ao Pai. Então o Pai é glorificado. Glória a Deus, aleluia. E disseram, pois os judeus, ainda, não tem 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. O que Jesus falou? Então, bem antes de Abraão nascer, bem antes de existir o mundo, Jesus Cristo já estava à direita do Pai. Quando foi criado o céu, a terra, a lua, as estrelas, Jesus Cristo estava à direita do Pai, estava junto do Pai. Jesus Cristo estava lá, junto do Pai, porque o Senhor Jeová Deus, ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem. Então Jeová estava falando com quem? Jeová estava falando com o teu filho, com o Filho amado, Jesus Cristo, ele estava falando. Glória a Deus, aleluia. E então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Tá vendo? Então, quando Jesus pregava a verdade, Jesus falava a verdade, aqueles fariseus queriam matar Jesus, queriam espedrejar, queriam fazer mal para Jesus. Mas Jesus, ele deixou as leis para nós aqui. Tá tudo escrito aqui, né? Então falta nós obedecer a lei de Deus. Jesus fala, eu sou a porta. Aquele que obedecer, que ouvir a minha palavra, salvar-se-á. Jesus, ele quer te salvar. Ouve a palavra de Deus, atenta para a palavra de Deus, né? Aceita Jesus como seu único suficiente Salvador e será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. Fica com esta palavra no teu coração. Deus abençoe.